Cumprimento a todos na doce paz do Senhor. Uma palavra para edificação da minha e da sua vida. Como no profeta Samuel 22, quando fala que Davi, ele se esconde na caverna de Adulão. Nós vamos ler os versículos para não ficar nas minhas palavras. E agradecer a Deus já por mais esse dia em que a misericórdia dele se renovou. Por isso nós estamos aqui, porque é o Senhor que nos permite. Amém? O capítulo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram dos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ali. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem que espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse aos reis dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram ali com ele todos os dias de Davi, que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gate disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Nós sabemos que através dessa palavra aqui, Davi, antes de ir para essa caverna, ele foi até o rei de Gate. Só que ali os servos dele falaram: não é esse Davi, o homem de guerra? Então ali o rei temeu. E Davi também ficou com medo das palavras dele e começou a dar uma de louco, nós sabemos da história. E dali ele foge para essa caverna de Adulão, que está designada aqui o lugar forte. E o que Deus fala através dessa palavra? Várias etapas o Senhor me deu através dessa palavra. Várias revelações também de Deus, né, para mim e para a sua vida. Por quê? Porque Davi ali, quando ele se escondeu nessa caverna, já começou que as pessoas confiavam, mostrar que confiavam nele. E os homens desgostosos aqui, com certeza devem ser os homens que não estavam se agradando do que o rei estava fazendo. Homens endividados estavam fugindo porque eles poderiam ser vendidos como escravos. E os outros também, desgostosos, homem que se achava em aperto, endividado. Então estávamos todos ali com Davi, confiando naquele homem. Por quê? Porque todos sabiam que era Davi que estava vencendo as guerras por Saul. Todos sabiam disso. Por quê? Porque você começa a história muito bem. E depois você não busca a direção de Deus. Então nós não devemos ser assim. Porque ali Davi, ele estava se dando bem, não porque ele estava passando por cima de alguém, não porque ele tinha inveja como Saul estava tendo dele, é porque ele buscava a direção de Deus. Ele buscava a direção de Deus para a vida dele, porque ele viu de onde Deus tirou ele, lá de trás das malhadas, do lugar que ninguém via o que ele fazia. Então, ali o Saul, a inveja, como fala, cega as pessoas. Cega as pessoas, porque Saul ficou cego. Porque as mulheres foram cantar aquele cântico e dali em diante ele ficou cego de inveja de Davi. E queria destruir ele, achando que destruísse, porque ele é o poder que sobe a cabeça. Eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser, mas não é dessa forma. Eu sou do governo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou professor, eu posso fazer o que eu quiser, mas não é dessa forma que funciona. A gente tem que sempre buscar a direção de Deus. Não importa que nós sejamos liderança, achamos que estamos acima do bem e do mal. Não é assim que funciona. A gente tem que buscar a direção de Deus para não meter os pés pelas mãos, assim como Saul fazia. O versículo começou lá no capítulo 13 de Samuel. Começa a derrocada dele, começa por ali. E ele acha que o problema é Davi. E ele quer eliminar um problema, que ele é uma pessoa que ele achou que era o problema. Quando tem a guerra e ele não espera, ele oferece sacrifício. Já começou errado, porque essa não era a parte dele. Que oferece sacrifício. Porque o Samuel não chegou, não esperou por mais um segundo. No versículo 14 ele faz um voto
atrevido, ainda fala, 14:24, botando em risco a vida do próprio filho, porque ele não poderia voltar atrás naquele voto que ele tinha feito. Então ele colocou em risco a vida do próprio filho. E no versículo 15, no capítulo 15, ele continua. Quando o Senhor, Samuel manda ele destruir os amalequitas, e por ele desobedecer, o sacerdote teve que colocar as mãos, sujar as mãos dele de sangue e matar o rei que ele não matou. Querendo oferecer sacrifício para o Senhor com os despojos, sendo que tinha despojos de guerra que o Senhor falava que não era nem para colocar as mãos. Quando era para pegar, o Senhor mesmo dizia, pegue os despojos. Mas tinha guerras que eles venciam que o Senhor falava que não era para pegar. Assim como falou lá, e Acã pegou, e eles perderam uma guerra por causa disso, por desobediência. E assim ele estava acontecendo a queda de Saul, por desobediência. Às vezes a pessoa fala, o Senhor tem um plano tão grande na minha vida e tem dado tudo errado. Mas onde nós temos errado? Não precisa muito, é só desobedecer as instruções do Senhor. Não precisa. E ali ele achava que o culpado disso tudo era Davi. E no capítulo 16, ali, quando ele é atormentado, quem socorre ele? Quando o Espírito do Senhor já se retirou dele. O próprio que ele está se perseguindo. Que ele está perseguindo. O próprio. Aí quando chega no 17, ele não dá conta de enfrentar um gigante. Um homem que nem era muito grande, com um exército grandioso, e eles não enfrentavam um gigante. Quem que teve que matar esse gigante? O próprio Davi, o qual ele achava que era o problema da vida dele. Então, quando Davi ele se esconde, que o Senhor, às vezes, ele manda a gente se esconder, fugir, porque nem todo tempo falar, Deus é covarde. Não, Deus é covarde e ele não me fez nem eu nem você um covarde quando ele nos chamou. É porque tem tempos que não adianta você enfrentar o adversário, porque a palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então não vai adiantar a gente enfrentar o adversário naquele tempo. Então ali ele se escondeu nessa caverna. E ali os improváveis, que eram homens atormentados, endividados, confiaram no Davi. E ele começou a direcionar esses homens, a ser o líder desses homens. E nós sabemos que dali vieram os valentes de Davi. Homens que se fizeram fiéis a ele. Mesmo ele escondido, eles podiam falar, olha, um homem de guerra está escondido. Como nós vamos confiar? Mas ali ele governou sobre eles, eles se transformaram nos valentes de Davi. E os pais dele ele teve que esconder, e até o rei dos Moabitas escondeu o pai e a mãe. Por quê? Porque a inveja ela cega tantas pessoas que a pessoa vai aonde que pode nos atingir. Ela vai num filho meu, ela vai num parente seu, ela vai no pai, na mãe, da sua mãe, para se vingar de você. Então nós temos que nos esconder, que nos manter em Deus, fiéis ao Senhor, que é Ele que nos protege, Ele nos livra, Ele que nos dá a direção e Ele que nos guarda. E ali ele ficou escondido ali, é uma das direções que o Senhor nos dá através dessa palavra, é que às vezes nós temos que nos esconder, não é covardia. Não é covardia. E guardar aqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos, guardar eles em oração. Por quê? Porque o adversário da nossa alma, ele é sagaz, ele é cruel, então ele vai aonde nos atinge, para nos enfraquecer. Então nós temos que guardar em oração. Temos que guardar em oração. Ali Davi levou o pai e a mãe e colocou no lugar que ele achou, destinou que era seguro para o pai e a mãe estar. Então, cada direção que o Senhor nos dá através dessa palavra, nós temos que seguir. Não é covardia se esconder, não é covardia não enfrentar o adversário.
Não é covardia, não, é direção de Deus para mim e para a sua vida. Porque ele fala, nem todo momento nós temos que enfrentar e afrontar as pessoas. Nem todo momento. No Salmo 57 fala, ó, Davi mostrou tanta confiança na segurança divina que chegou a dizer, ó, assim ele fala, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Nós temos que descansar debaixo da sombra do Onipotente, a sombra das asas do Altíssimo, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Ele que nos esconde do adversário, Ele que nos dá a direção, olha, não passe por ali, porque ali você vai correr perigo. Muda sua rota, não pegue atalhos. Não pegue atalhos. A pior coisa que nós fazemos é quando a gente quer encurtar o caminho. O Senhor manda a gente seguir por uma direção e a gente quer mudar de rota para encurtar o caminho. Então, através dessa palavra, que os perseguidores, meu, seu, aqueles que nos afligem, tanto no trabalho, seja onde for, a gente deve buscar a direção de Deus, se a gente deve confrontar, se é para se calar, se é para enfrentar o adversário, se é só para orar, buscar instrução e a direção de Deus, como Davi buscava, Senhor, é para subir contra os filisteus? Não, não, você vai pela retaguarda. Não, Davi, agora você não sobe. Por quê? Porque Deus sabe onde estão nossas fragilidades. Ele sabe quando nós vamos vencer, quando nós vamos perder. O Senhor, Ele sabe de tudo. Ele conhece a minha e a sua vida. A palavra falou que ainda que quando nós estávamos informes no ventre, Ele já sabia como nós seríamos. Então a gente tem que sempre buscar a direção de Deus. Não ter medo daqueles que têm inveja de nós. Saber lidar com o invejoso. Não confrontar. Que Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, Ele use a minha e a sua vida sempre a estar direcionando as pessoas através da palavra dEle. Porque eu não sei nada, eu sei o que o Senhor me instrui, o que o Senhor me direciona. A palavra é dEle. E para eles aqui, eu sempre menciono isso, para eles não estava escrito. Para nós é muito fácil seguir, porque já está escrito aonde que eles erraram, aonde que eles falharam, para nós não fazer, para a gente não praticar. Já está escrito para mim e para você. A nossa instrução está aqui, ó. Nós vamos buscar instrução na palavra. É a palavra que nos dá a direção, que nos dá a instrução. Para eles não sabiam o que ia acontecer, que eles iam se dar bem, que ele ia se tornar o rei. Ele não sabia nada disso, mas eu e você nós já sabemos. Nós já sabemos de tudo. Sabemos também que ele foi falho, mas ele se arrependeu e não voltou a pecar, porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Ele sofreu os danos na família? Sofreu. Mas ele se arrependeu. Ele sabia que ele teria que conviver com aquilo que ele plantou. É o que nós plantamos, colher o que ele plantou. Então, já está escrito para mim e para você. Ele perdeu a família toda. Ele perdeu a família toda através das decisões erradas que ele tomou. Então, para mim e para você, que seja diferente, porque a gente já tem as instruções do Senhor para a nossa vida. Essa palavra já está escrita. Tudo que nós vemos acontecer já está escrito aqui. E para a nossa vida não vai ser diferente. Que Deus abençoe grandemente a minha e a sua vida. Que a gente possa verdadeiramente ouvir, guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Os mandamentos, as direções, tudo que o Senhor tem falado comigo e com você. Pedir ao Senhor para ajudar a nos fortalecer, fortalecer a nossa mente, buscar em oração, em jejum. Falar não sobe monte não, Deus não gosta de sacrifício, mas nós temos que buscar sim. O sacrifício que ele fala é você subir lá e não obedecer. Então ele fala, não adianta você subir lá no monte, fazer jejum, oração,
jejum que agrada a você, que Isaías 53 fala sobre isso. O jejum que agrada é para agradar a você, não para buscar os dons, a direção de Deus. Então isso ele não se agrada. Isso para ele é sacrifício. Igual Saul fazia para poder ele vencer. Não porque era uma direção de Deus. Não é porque eu peguei, porque é para oferecer esse sacrifício para o Senhor. O Senhor não precisa de coisas que nós vamos dar a Ele. Ele precisa da nossa obediência para continuar na direção dEle. Que Deus abençoe a nossa vida, que através dessa palavra, o que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus ele continue falando ao seu coração. Que o trabalhar de Deus seja maravilhoso na nossa vida, porque nós não temos tempo mais. O tempo agora é de levar a palavra, o Evangelho do Senhor ser pregado e a gente receber a direção do Senhor e cumprir. Em nome de Jesus. Amém?